Sejam bem-vindos e bem-vindas. Muito bom, muito bom. Sejam bem-vindos a mais um programa Raio-X da Odonto. É isso mesmo. Aqui eu ensino técnicas e estratégias para você faturar o dobro, mesmo sendo um dentista recém-formado. Eu sou Joene, né? Sou dentista e na aula de hoje nós vamos falar sobre o dentista recém-formado pode realizar qualquer atendimento? É isso mesmo. Hoje nós vamos abordar esse tópico, né, sobre execução de procedimentos, né, dentro da clínica, né? Nós formamos clínicos gerais, correto? E aqui é importantíssimo a gente identificar essas situações para a gente poder ficar embasado na clínica e assim a gente faturar mais. E eu já vou começar trazendo para vocês um conteúdo que vocês vão ficar mais à vontade para trazer as resoluções na clínica. E para isso eu quero compartilhar com vocês aqui, ó, essa tela. Tá conseguindo ver aí direitinho? É isso aí. Então, o dentista recém-formado, ele pode realizar qualquer atendimento, né? Então, hoje, o que nós vamos abordar aqui? Acompanha comigo aí, tá bom? Nós vamos falar sobre a Lei 5.081, que regulamenta o exercício da odontologia no território nacional, para você saber o que está dentro dessa lei, o que pode e o que não pode o dentista executar, tudo bem? Algumas opções no início da carreira. Quais são as opções que nós temos como dentistas recém-formados? E por que é importante trabalhar com segurança? Quais as vantagens que você vai obter sabendo dessa lei e sabendo de tudo que a gente vai compartilhar aqui hoje. Então, você não perde por esperar. A gente está cheio de conteúdo legal e eu já quero chegar para vocês já com toda a bagagem de conhecimento que nós adquirimos ao longo dos anos, tá bom? São 12 anos atendendo e vendo o que dá certo e o que não dá certo. Eu quero compartilhar isso aqui com vocês para encurtar o seu tempo a chegar lá mais rápido e dobrar o seu faturamento que você esteja obtendo hoje, tudo bem? Então, eu queria explicar, assim, resumidamente, né, o princípio que vai te embasar para você saber o que pode e o que não pode dentro da odontologia, tá bom? Então, vamos dizer que você formou agora e você já está cheio de bagagem, cheio de pressa para faturar mais, faturar o dobro. Vou te dizer o jeito certo de fazer isso, tá bom? Então, a primeiro momento é de extrema importância que o dentista recém-formado foque em aprimorar suas habilidades, tá bom? Porque não é porque nós estamos ali com o diploma na mão que vamos sair exatamente fazendo de um tudo. E eu vou explicar o porquê, o para quê, como você vai fazer isso. Então, quando a gente assume casos mais complexos, é super importante que nós tenhamos em mente que nós estamos lidando ali com pessoas, nós precisamos ter uma resolução de fato que seja efetiva para não botar em risco a saúde do nosso paciente. Então, no momento que estamos com algum caso que seja desafiador, é importante a gente se fazer essa pergunta. Bom, eu tenho segurança para trazer essa resolução? Eu tenho habilitação específica para resolver esse caso, né? Eu tenho expertise para isso? Ou eu saí com algum tipo de insegurança da faculdade? Se a resposta for que você ainda tem algum tipo de insegurança, eu vou te dar o passo a passo para você seguir e assim você obter a segurança necessária que você precisa para resolver esses casos, mesmo que eles sejam desde os simples até os mais complexos. Qual é o passo que você vai seguir para você chegar lá? Eu vou te dar o caminho das pedras aqui hoje, tá bom? Então, quando for algo mais desafiador, você sempre vai buscar orientação de profissionais mais experientes, é isso mesmo. Porque o profissional mais experiente, ele já passou por esse caminho que você está passando agora. Então, é super normal que você se sinta inseguro nesse momento, porque você ainda não criou uma forma de trabalhar. Qual que é o passo a passo que você vai seguir para te trazer essa segurança que você precisa para desenvolver essa técnica, né, mais indicada para o seu paciente. Então, colhe em alguém que já tem mais experiência, que já tem uma bagagem de conteúdo que possa te indicar, às vezes, que material que vai funcionar melhor em cada caso, porque existem situações, né, que são variantes, então vai resolver para um paciente, mas para outro paciente pode não resolver. Você precisa trocar alguma técnica ou algum material, adaptar com criatividade alguma situação, e assim você ser capaz de resolver a situação daquele paciente. Por exemplo, pacientes que têm uma bochecha mais
espessa, né? E aí, como você vai fazer se às vezes um caso de um isolamento absoluto, você às vezes não consegue isolar, o isolamento relativo é complexo, como que você vai fazer isso? Você precisa ter criatividade e desenvolver uma forma de trabalho que te traga a mesma resolução do paciente que tem uma bochecha menos espessa, por exemplo. Então, a criatividade, ela também vai ser muito exigida de você no dia a dia da clínica, e ela é totalmente necessária para nós, dentistas, termos superação em determinadas situações aí. Então, visar o alcance da segurança necessária, né, para realizar os procedimentos com eficácia é extremamente fundamental, meus amigos. Então, a participação em programas de educação continuada, né, desenvolvimento pessoal, profissional, ao longo do tempo, são muito importantes para avançar na carreira odontológica, né? E eu diria para vocês, assim, que dentro da odontologia, é normal, às vezes, que a gente fique inseguro quando a gente ainda não tem, assim, a questão da experiência, né? Então, a segurança no atendimento vai levar a essa experiência. Isso é fato. Conforme você vai ganhando essa experiência, você vai adquirindo a segurança necessária para a resolução dos casos. Mas o que eu quero dizer para vocês é que nem sempre você precisa esperar 10 anos, 8 anos, 5 anos que seja, para obter essa segurança, né? É obter essa experiência. Você consegue obter a segurança necessária para ter resolução dos seus casos, mesmo que você ainda não tenha experiência. Mas para isso você precisa seguir alguns passo a passo. Por exemplo, você precisa estar embasado cientificamente para trazer aquela resolução. Você precisa entender exatamente o passo a passo da técnica, mas bem indicada, para assim você ser resolutivo, ser eficiente e ser eficaz. Então, é importante, né, você entender que para você desenvolver essa experiência, ela precisa estar ligada com a segurança que você vai sentir no momento da execução desse procedimento. Então, por mais que você seja, às vezes, inexperiente, não tenha muita experiência, né, por mais que você esteja iniciando a profissão, isso não vai te diminuir em nada, desde que você se sinta seguro. Então, segurança é o primeiro passo para você ter uma resolução efetiva e trazer situações, às vezes, que podem ser desafiadoras no dia a dia da clínica, e assim você vai conseguir resolver tanto quanto um dentista que já tem um tempo maior na odontologia, né? O que vai depender é a mudança da perspectiva, a forma de você ver as coisas. E isso, eu vou abordar isso bem certinho aqui com vocês, mas eu já adianto aqui que quanto mais segurança você vir a sentir, principalmente no início dos procedimentos, né, às vezes que você não tem ainda não domina tanta técnica, é importante que você entenda a necessidade da segurança. Obtendo essa segurança, você consegue resolver qualquer situação, meus amigos, porque nós somos dentistas e dentro de resoluções específicas, que eu vou trazer aqui para vocês, qual é a lei, então existe uma lei que regulamenta o exercício da odontologia, você sabia disso com certeza. E o que essa lei trata? O que você pode ou não fazer? Né? Nós temos ali dentro da faculdade algumas disciplinas, lógico, e nós saímos ali com aquela bagagem toda de conteúdo, mas especifique para mim o que essa lei traz. Você consegue identificar isso? Né? Porque você tendo clareza disso, você vai conseguir enxergar de uma forma mais assertiva, né? E assim você vai trazer com segurança as situações, as resoluções para os casos que aparecem para você no dia a dia da clínica, tá certo? Então, de cara, eu já digo para vocês que o CRO de cada estado é ele que é responsável por regulamentar, fiscalizar o exercício profissional da odontologia, né? Nós, dentistas. Então, se você está formando no Rio Grande do Norte, você só pode, vamos dizer assim, você tem a capacidade de exercer a odontologia dentro do Rio Grande do Norte. A partir do momento que você muda para outro estado, você precisa solicitar de acordo com cada CRO, né? Você precisa tirar um outro CRO e assim ficar habilitado para trabalhar em outro estado, né? Então, a nossa habilitação, né, ela é dentro do estado onde a gente estudou.
partir do momento que você muda de estado, você precisa, com certeza, tirar o CRO do estado, né? Um novo CRO. Então, de acordo com o CRO, né, você tem algumas resoluções, algumas situações que ele regulamenta e que vão te dar segurança para trazer aí essas resoluções para os pacientes, né? Então, dentro do site do CRO mesmo, ou a gente entrando em contato diretamente com eles podem trazer todas as informações que nós tivermos sobre regulamentações específicas que possam vir a existir. Mas, eu já adianto que eu busquei isso para vocês, e que o cirurgião dentista, inscrito no Conselho Regional, ele pode atuar em qualquer área da odontologia. Contudo, de acordo com o Código de Ética Odontológica, é vedado intitular-se especialista. Então, se você é clínico geral, você não pode dizer que tem especialidade em estética. Você não pode dizer que tem especialidade em qualquer outra área que seja dentro da odontologia, tá bom? É vedado isso. Mas você pode sim atuar em qualquer das áreas dentro da odontologia, desde que você tenha segurança e saiba o que está fazendo, tá bom? E tem mais, né? O cirurgião dentista inscrito no conselho, né? Ele precisa estar antenado para algumas resoluções que são muito específicas de acordo com cada estado, né? E existe uma lei, a Lei 5.081, que regulamenta o exercício da odontologia no território nacional, né? E eu queria mostrar para vocês aqui o que essa lei trata, tá bom? Então, eu convido vocês a acompanhar aqui comigo diretamente na tela, pois eu vou começar a apresentar aqui para vocês agora. Isso aqui é um resumo, tá, meus amigos? Não vou trazer a lei inteira aqui, não tem nem como, mas eu quero tratar aqui para vocês o básico que essa lei trata, tá? A Lei 5.081, ela regulamenta o exercício da odontologia no território nacional e algumas opções eu vou trazer para vocês aqui. 5.081, ela é de 24 de agosto de 1966 e ela fala do exercício da odontologia no território nacional, né? E também ela regulamenta o exercício da odontologia e diz que é permitido ao cirurgião dentista, né, habilitado por escola ou faculdade reconhecida após o registro, né, e com o diploma, né, de ensino superior, no Serviço Nacional da Fiscalização da Odontologia, na repartição sanitária competente, inscrição do Conselho Regional. Então, nós já sabemos disso tudo, certo? Mas existem algumas competências do cirurgião dentista, né? Então, nós podemos realizar tudo isso que está aqui dentro dessa legislação, né? Praticar todos os atos pertinentes à odontologia, decorrentes de conhecimentos adquiridos, né? Em curso regular, né? Prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno e externo dentro da odontologia. Atestar no setor da atividade profissional, atestados mórbidos e outros, inclusive para justificação de faltas no emprego. Proceder à perícia odontolegal, aplicar anestesia local e troncular, empregar analgesia e hipnose, desde que comprovadamente habilitado. Né? Manter em anexo ao consultório laboratório de prótese e tal, com toda a documentação necessária, né? Prescrever e aplicar medicação de urgência no caso de acidentes graves que comprometam a vida e a saúde do paciente. Utilizar no exercício da função de perito odontólogo em casos de necropsia as vias de acesso do pescoço e cabeça. Então, meus amigos, eu queria só trazer isso aqui para vocês, porque nós temos, sim, dentro de toda a parte clínica geral, uma gama de situações onde nós precisamos, vamos dizer assim, atuar de maneira muito específica. Mesmo sendo clínico geral, nós precisamos ser específicos em muitos casos, né? Por exemplo, o paciente vem com trauma, né? Nós estamos ali, enquanto clínicos gerais, nós precisamos, no mínimo, dar suporte inicial para o paciente ser encaminhado e chegar até o serviço de urgência adequado, né? Nós precisamos prescrever medicamentos, estarem antenados com relação a todas as situações que os pacientes possam nos trazer, né, que são, às vezes, situações de básicas a complexas. E como que nós vamos estar embasados cientificamente para dar esse suporte para o paciente, desde a situação mais simples até a situação mais complexa, dentro da clínica geral, né? Que é aonde nós iremos atuar quando nós nos formamos, certo? Então, dentro da clínica geral, nós precisamos ser multi-habilidade, sim,
Porque as habilidades, elas estão de formas diferentes, né? Você vai para a dentística, outra hora você está na pério, você está, às vezes precisa fazer uma emergência endodôntica e precisa estar antenado com as situações mais, vamos dizer, interdisciplinares, né? Que são variações aí de situações e saber identificar e diagnosticar, encaminhar os pacientes, vamos dizer assim, com situações que às vezes você não se julga, vamos dizer assim, à vontade para realizar. Por exemplo, nem todos os colegas gostam de executar acessos endodônticos. Até aí, ok, tudo bem, desde que você consiga identificar que você não gosta e que você vai indicar esse paciente, né? Aí é onde entra, às vezes, a necessidade de você buscar uma rede de profissionais que vão gerar indicações aí, tá certo? Então, eu queria trazer essa questão da lei, porque eu achei extremamente necessária, importante, e a gente ter clareza disso nos dá segurança para a hora de dizer sim ou dizer não dentro das diferenciadas formas de executar todos os procedimentos que nós temos dentro da parte clínica geral, tá bom? Então, eu queria dizer para vocês que é normal a gente se sentir seguro no início da carreira e a busca por desenvolvimento contínuo é fundamental para o crescimento profissional. Então, buscar apoio, educação continuada, né, oportunidade de aprimoramento pode contribuir para essa construção de uma carreira sólida e confiante. Então, quais as opções que você vai ter, assim, no início da profissão? Uma educação continuada, por exemplo, né? Investir em uma educação continuada pode ser uma maneira eficaz de aumentar a sua confiança profissional, né? Participar de cursos, workshops, treinamentos específicos e aprimorar as habilidades clínicas e conhecimentos já adquiridos na faculdade, tá bom? Supervisão e mentoria, buscar a orientação de profissionais mais experientes, isso é extremamente valioso, né? Trabalhar sob supervisão de algum dentista que esteja à frente de você. Não tem problema isso, né? Você assumir que você precisa ganhar essa experiência, precisa trazer, de repente, uma maneira de trabalho que seja, né, o passo a passo de uma forma de trabalho, né? Até você ter clareza em mente dentro das especialidades, dentro das diversas oportunidades que nós vamos nos deparar dentro da clínica geral. Então, procurar um mentor na área da odontologia pode proporcionar um apoio, né, e insights valiosos, porque eu digo que é igual a uma perspectiva, uma forma de você ver de uma maneira diferente. Se você abre uma janela e está dentro de um prédio, você tem uma vista de cima, é diferente de você descer os elevadores e participar dessa vista e estar caminhando lá embaixo, naquela vista que você antes olhava de cima. Você tem uma forma totalmente diferente de ver as coisas. Então, eu diria que quando a gente participa de uma mentoria, a gente consegue uma visibilidade diferente, uma forma diferente de visualizar as coisas, né? Nós temos também a possibilidade de treinamentos adicionais, né? Se houver áreas específicas de prática que geram insegurança, você pode considerar obter um treinamento específico adicional só naquela área, e isso pode ser benéfico para você. Isso pode incluir curso de aprimoramento ou até mesmo programas de residência, né? Quando a gente fala de um período muito maior, mas nós temos workshops, às vezes cursos rápidos, cursos que trazem uma determinada técnica específica que vai te dar segurança naquela técnica. Temos também a possibilidade de revisão de casos com colegas mesmo. Então, discutir casos clínicos com outros colegas pode ser muito útil, participar de grupos de estudo, de reuniões de revisão de casos, pode fornecer diferentes perspectivas e compartilhamento de experiências. Outra forma é o networking profissional, né? Quando lidamos ali com profissionais, às vezes muito mais experientes do que nós. Então, conectar-se com os profissionais na odontologia, né? Participar de eventos, de comunidade odontológica, de estabelecer uma rede de apoio, pode ajudar a enfrentar esses desafios no início da profissão. E existe também a possibilidade de você avaliar as competências pessoais. Então, realizar uma avaliação honesta das suas habilidades e competências
pode ser o primeiro passo para você identificar áreas específicas que geram em você inseguranças. É você se perguntar mesmo, caramba, eu consigo realizar bem um acesso endodôntico, um tratamento endodôntico completo, ou uma dentística? Né? Eu tenho ainda algum tipo de insegurança dentro da dentística? O que eu posso fazer para elucidar as minhas dificuldades que eu venho tendo? É no momento do diagnóstico? É no momento do tratamento? Tudo isso vai fazer diferença para você identificar se você está acertando, se você precisa melhorar em algum ponto, né? Então, é uma autoavaliação de você mesmo. Então, consultas com especialistas, né? Em casos mais complexos e desafiadores, considerar a consulta com especialistas em determinadas áreas, né? Ela pode ser uma abordagem bem prudente, né? Isso pode envolver trabalhar em equipe, com outros profissionais, enfim. Então, se você já trabalha numa equipe grande e você tem algum caso mais desafiador, né? Busque, vamos dizer assim, vista a humildade e busque uma outra opinião de um dentista que está ali à sua frente, que estudou mais, né, dentro de uma especialidade do que você, e às vezes trazer uma outra perspectiva também sobre o caso. E também existe a gestão do estresse e assim você ter o bem-estar. Então, a insegurança muitas vezes está ligada com o estresse. Então, focar em algumas estratégias de gerenciamento de estresse, de autocuidado, de bem-estar, eles vão ajudar a contribuir para uma prática mais confiante e equilibrada, meus amigos. Isso é muito importante e vai fazer todo o diferencial quando temos essa inteligência emocional para abordar os assuntos de uma maneira muito tranquila. Tá bom? E assim a gente evitar que o estresse venha nos prejudicar na resolução desses casos, tá bom? Então, eu diria para você, que é dentista recém-formado, né? Por que é importante esse assunto que a gente está abordando aqui? Né? Qual que é a importância disso? Eu identifico que essa compreensão ela pode evitar sérios riscos à saúde do seu paciente, manter uma integridade profissional e ética, né? Além de estabelecer uma base sólida de crescimento profissional. Então, nós estamos falando aqui de gestão de carreira. Você gerir a primeira fase da sua carreira, ela vai ser determinante para os próximos passos que você vai dar. Então, eu digo para você o seguinte, que se você tem segurança para realizar os procedimentos, com certeza você vai estar na frente dos colegas que não têm segurança. Então, com certeza você tem a possibilidade de dobrar o seu faturamento, mesmo sendo recém-formado, se você trouxer as suas resoluções com segurança, tá bom? Então, mesmo não podendo fazer alguns tipos de procedimento, ou não gostando de fazer certos tipos de procedimento, né? Mesmo você optando por não realizar alguns tipos de situações, de procedimentos, tá tudo bem, desde que você tenha segurança para realizar os que você escolheu realizar. Né? Então, você desenvolver experiência, muitas vezes, com certeza vai levar muitos anos. Ter segurança pode levar muito tempo, meses, anos, né? Só que eu diria para você que se você seguir um passo a passo, dentro de um método, você é totalmente capaz de alcançar essa segurança em questão de meses. E assim você está embasado, né? Trazendo através da troca de experiência com profissionais, você consegue trazer resoluções para as situações que você se depara no dia a dia da clínica. Então, você colar com um profissional que já passou dessa fase, observar por outros pontos de vista, né, vai ser extremamente eficaz para você. Então, é possível, sim, você dobrar o seu faturamento se você tiver essa perspectiva de vida, mesmo sendo essa perspectiva de visualização, mesmo você sendo recém-formado. Você deve buscar encurtar esse caminho, sim, pois a odontologia nos espera, né? A nossa profissão nos espera para a gente ser o melhor que a gente consegue ser e ter as resoluções da melhor forma que a gente consiga ter também, né? E alcançar resultados que sejam pertinentes para toda a expectativa que nós criamos no momento que nós decidimos ser dentistas, né? Então, você trazer resoluções para os casos simples e complexos, né? E você vai conseguir precificar melhor o seu paciente, né? Ser capaz de resolver casos maiores, enxergar oportunidades, né? Onde outros dentistas não enxergam. Então, isso não precisa ser apenas para quem tem experiência, mas sim para quem tem segurança, né? Então, por exemplo, eu vou dizer aqui para vocês uma situação, tá? Eu tô aqui com uma tomografia, não se atém aí
Não sei se você consegue ver bem direitinho, deixa eu dar um zoom aqui na minha câmera. Aqui. Temos aqui uma situação de uma tomografia. Ela pode trazer segurança para você? O que você acha? Eu quero trazer aqui uma pergunta para você, tá? Eu estou aqui com esse caso, onde o paciente está com dentes que estão muito bem posicionados, né? E tem uma série de situações aqui que a gente pode estar avaliando. Nesse caso aqui, o dentista me trouxe uma tomografia da boca, a maxila total. Você acha que se você estiver inseguro para realizar, por exemplo, a exodontia de um siso, né? Você acha que a tomografia vai te dar mais segurança? Eu acredito que a resposta vai ser 100% que sim. Na tomografia, a gente consegue identificar, por exemplo, alguma situação adversa, alguma alteração anatômica. Nós podemos avaliar se tem possibilidade desse siso invadir o espaço do seio, né? Nós conseguimos identificar se o grau de dificuldade que vai ser a extração desse dente. Então, nós temos uma série de complementações que só uma panorâmica não vai nos trazer. Uma série de informações complementares, né? Então, nós conseguimos passar cada 1 milímetro e assim nós conseguimos identificar, por exemplo, a altura desse siso. Nós conseguimos identificar se os instrumentos que nós temos, se eles são adequados, indicados e favoráveis para a resolução desse caso. Será que eu preciso comprar uma espátula, algum instrumento, alguma alavanca diferente das que eu tenho, né? Então, a tomografia, com certeza, vai te trazer esse laudo, né? E vai te trazer uma série de avaliações que, às vezes, a panorâmica, com certeza, não vai te dar segurança. Então, ter essa criatividade no momento em que você está desenvolvendo segurança dentro da sua clínica, ela vai ser determinante para você identificar oportunidades. É isso que eu quero trazer para vocês. Então, ter a oportunidade, ela vai estar muito mais relacionada com a forma que você visualiza as situações que aparecem para você. Né? No caso como este, onde eu apresento aqui a tomografia, nós acrescentamos uma série de informações que nós não tínhamos quando se tratava só da panorâmica. Eu quero aproveitar esse momento para dizer para vocês, se vocês querem que eu aborde uma live só falando de tomografias, escreve aqui para mim que eu me comprometo a tratar só sobre tomografias, viu? Tomografia é um assunto muito específico e muitas das vezes nós não temos tanta segurança dentro da faculdade, pois nós temos uma série de informações na tomografia que são muito específicas e que, sinceramente, eu só fui entender a interpretar uma tomografia quando eu passei pelo curso de especialização. Mas se você quer desenvolver segurança, interpretar a tomografia, ainda agora, como recém-formado, comenta aqui para mim que eu me comprometo a fazer uma live só sobre isso, tá bom, meus amigos? Olha que bacana. Então, o que eu diria mais para vocês sobre isso, né? Qual que é a vantagem de você saber, por exemplo, quais esses procedimentos que você pode, que você não pode executar, né? Eu digo que você ter segurança, né? Isso vai contribuir diretamente para a segurança que o paciente vai ter. Você estabelecer essa relação de confiança com os clientes, né, os pacientes, aprimorar a sua imagem profissional, construindo uma base para um crescimento sustentável na carreira da odontologia, né? Você como iniciante da carreira. Então, construir essa base, ela é extremamente importante. Então, eu diria para vocês, sejam claros com seus pacientes. O que você não tiver segurança para executar, seja claro nesse momento também. Fala, olha, eu só consigo vir até aqui, daqui para frente eu vou te encaminhar para um especialista, porque eu estudei para resolver isso na parte clínica e eu sinto muita segurança e muita tranquilidade, estou sendo totalmente transparente com você sobre a abordagem desse procedimento, que precisa de alguém que estudou um pouco além, e tá tudo bem, eu vou encaminhar o senhor para o dentista tal, para o colega tal, sabe? O paciente, ele sai
com uma outra impressão de você. Fala, nossa, que bacana, ele foi tão claro comigo, né? Ela foi tão clara comigo e foi tão transparente, que dessa forma a gente também transparece segurança para o paciente, pois ele entende que nós não estamos sendo irresponsáveis, né? Então, isso vai ajudar na fidelização com o seu paciente, né? Mesmo que você tenha que indicar ele para outro profissional, mas depois ele volta para você, uma vez que sanou aquela questão ali. Então, as especialidades, as especializações, eu diria para você que se dentro de algum procedimento que você precisa fazer está envolvendo alguma especialização, então eu acho que é o caso de indicação. Casos mais complexos, casos que precisem de habilitações, como por exemplo laser terapia, hipnose, acupuntura, né? Alguma área que você não domine tanto ou que você não goste de executar. Tudo isso daí, não faça. Se você não gosta de executar, não se atreva a fazer. Para depois dar um problema, uma complicação com o seu paciente. Não faça. Faça o que você tem segurança, o que você domina, o que você gosta de fazer, o que você tem criatividade para trazer a resolução melhor que você pode para o seu paciente. Tá bom? Um exemplo sobre isso, antes de executar a minha especialização, né, eu comecei a minha especialidade, a minha primeira das especializações, eu estava no 3º ano, né, já tinha feito 3 anos de formada. E aí eu cursei odontologia hospitalar, né, um curso de 1 ano e tal, muito legal a experiência, né, e depois que eu cursei a odontologia hospitalar, me abriu um leque de visões que eu não tinha dentro da clínica, e que às vezes me deixava insegura com relação a alguns procedimentos, algumas medicações, interações medicamentosas, ou mesmo situações complexas de pacientes asa 2, asa 3, então, né, e 1 ano depois eu comecei a fazer a implantodontia, que foi uma segunda especialidade que me trouxe uma visibilidade diferente, como eu falei para vocês, a interpretação da tomografia, eu só fui capaz de fazer, né, no momento em que eu já estava na especialização, na odontologia, dentro da faculdade, realmente, eu não vi nada de tomografia na época, e a gente sai, às vezes, da faculdade com alguns déficits. E tá tudo bem se você não pega e, vamos dizer assim, atropela as coisas. O que você não tem de informação, busca essa informação. Vai atrás de colegas que têm mais especialização, que têm mais graduação que você, que têm alguma habilitação. E assim você tirar a sua dúvida não vai te fazer menos profissional por isso. Pelo contrário, você passa a ser respeitado, porque você está trazendo a melhor resolução que você pode dentro da situação que você está passando, né? Então, depois das especializações, da habilitação, da especialização, eu me senti mais confortável com alguns procedimentos que dentro da clínica geral, principalmente os 3 primeiros anos, me deixavam realmente muito insegura. Inclusive, com algumas formas de abordar os procedimentos, como trazer as soluções para os pacientes de uma maneira segura, de uma maneira que o paciente entenda o que eu estou trazendo, né? Então, você pode até falar assim para mim, eu me preocupo com essas questões, com essas restrições, né, que isso possa limitar o meu crescimento profissional ou até mesmo me privar de oportunidades no campo da odontologia. Né? Então, você ter essa preocupação, ela é importante. Só que, eu digo para você, eu também já passei por isso. No início da nossa carreira, a gente se sente preocupado com quase todas as situações, né? Mas como que você vai fazer para enxergar a oportunidade mesmo com tudo isso? É possível você realizar procedimentos, né, que você domine. E o que você não domina, você vai buscar dominar. Busque ter segurança para ampliar os seus horizontes e ter um faturamento dobrado, né? E assim, comparado com o que você executa hoje, é totalmente possível, viável, desde que você esteja seguro quanto às técnicas que você precisa executar. Então, meus amigos, não haja com irresponsabilidade e saia fazendo tudo e qualquer coisa sem ter segurança ou habilitação para aquilo. Porque uma hora a conta chega, e a conta chega muito cara, porque a gente lida com pessoas e com a saúde das pessoas. Isso é muito sério. Então, você está ali abordando
Dentro da clínica geral, o que você tem segurança, ok, ótimo, tranquilão. Agora, o que você não domina, busca entender o que você precisa fazer para dominar e assim você passar a ter segurança. A palavra-chave, meus amigos, coloca na cabeça de vocês, é segurança. Você tendo segurança, você dobra o seu faturamento, porque você vai ter uma nova perspectiva de vida, uma nova perspectiva de enxergar as coisas. É isso mesmo. Então, você ter segurança vai te trazer uma nova perspectiva de visualizar as situações que o paciente traz. E assim você é capaz de dobrar o seu faturamento, porque você está trazendo uma resolução que ninguém mais foi capaz de trazer dentro da situação que o paciente te apresenta. Tá certo? Então, onde eu mais vejo que os dentistas recém-formados às vezes enfrentam dificuldades, né, ao não reconhecerem os seus limites e tentarem abraçar uma gama muito ampla de procedimentos logo no início da carreira. Isso pode resultar em pressões indevidas de pacientes, cobrando resultados que você não está conseguindo devolver, né? Ou a falta de experiência em procedimentos mais complexos, né? E até mesmo risco de saúde com relação aos pacientes. É fundamental, então, você compreender os seus limites de atuação, buscar orientação adequada, desenvolver gradualmente habilidades técnicas para garantir um atendimento ético e seguro. Porque na faculdade, muitas vezes, a gente não dá nem bola quando fala de ética. Às vezes acha que é uma disciplina aleatória, tranquila, boba, sei lá, mas na prática não é assim. Na prática, a nossa fundamentação ela precisa ser ética. Porque se você traz suas resoluções com ética, você evita problemas para você, tá certo? Faz sentido isso para você? Comenta aqui embaixo, por favor, para mim, para que eu tenha assim um termômetro do que a gente está abordando aqui, tá bom? Então, por onde você vai começar a fazer isso? Eu vou dar 2 passos aqui para você fazer que vai dar certo, tá bom? Primeiro, faça uma avaliação minuciosa do seu paciente, tá bom? De preferência, se resguarde com exames mais adequados e também busque referência em colegas, às vezes que têm especialidade, são colegas que já têm experiência no que você está buscando, né? Então, como dica de ouro, eu diria, faça consultas no início muito bem embasadas através da escuta ativa. Então, tudo que o paciente traz na queixa principal, ele está ali já te dando a dica por qual caminho que você vai seguir, né? E eu diria para você, identificou ali a situação, está além do seu alcance, então tenha em mente que você precisa indicar esse paciente para um profissional que tem habilitação para fazer isso, que foi alguém que fez a especialidade que o paciente exige. Então, eu vou te dar uma dica número 2. Busque parcerias com dentistas especialistas, onde ele vai te indicar, às vezes, também situações iniciais e você indica situações mais voltadas para a especialidade. Você fazer essa indicação e receber indicação, todo mundo sai ganhando, tá certo? Você sai ganhando, o dentista especialista sai ganhando, todo mundo sai ganhando. Então, eu vou trazer 2 perguntas aqui, tá bom? Quais são os tratamentos específicos que devo evitar como dentista recém-formado para garantir segurança nos meus pacientes? Bom, você só vai deixar de fazer os procedimentos que exigem especialidade, nós sabemos quais são as especialidades, né? Algo que seja mais complexo, que você não domine, né? Algo que você não goste de fazer, que você não executou na faculdade. Pelo amor de Deus, não me saiam da faculdade com inexperiência, com insegurança em certos procedimentos e saiam fazendo nos pacientes como se o diploma fosse a sabedoria que você precisa. Não é assim. O fato de você ter o diploma, de ter habilitação, de ter a carteirinha do CRO, não te dá a segurança que você precisa. Nós sabemos que existem gaps dentro da faculdade. Existem profissionais que estão saindo da faculdade sem ter, às vezes, executado várias vezes um procedimento, ou fizeram só uma vez. Então, busque executar os primeiros procedimentos com alguém que já tenha feito, com algum profissional mais experiente. Busque trazer resoluções com segurança. E, se for preciso, busque uma mentoria, sim,
Busque uma mentoria, se sinta seguro, para assim você trazer as resoluções para o seu paciente, tá certo? Como posso identificar claramente os limites da minha prática odontológica para evitar procedimentos além da minha capacidade neste estágio inicial da carreira? Então, quando você se sentir inseguro, busque reverter essa situação, acompanhe dentistas mais experientes que já desenvolveram uma forma de trabalhar, resolva situações mais complexas, né? Que sejam orientadas com colegas que já trouxeram, que já conhecem esse caminho. Assim, você se resguarda profissionalmente e tem resultados muito, muito, muito mais seguros. Não é mesmo? Você concorda comigo, meus amigos? Isso faz sentido para vocês? Se faz, eu tenho certeza que faz, porque quando eu estava recém-formada, eu sentia esse tipo de insegurança. E é importante, sim, a gente conseguir identificar as inseguranças que nós temos e conseguir sanar as nossas dúvidas, tá? Olha só que legal, o que nós vimos até agora aqui? O que fazer para reverter as inseguranças, né? Por que isso é importante? Faturar mais como dentista recém-formado? Por onde começar a ter segurança nos procedimentos, né? Tudo isso nós trouxemos aqui hoje e eu tenho certeza que está sendo assim, de agregar, né? Dentro do nosso dia a dia. A gente visualizar isso vai fazer diferença, tá, meus amigos? E eu queria, nesse momento aqui, aproveitar só para agradecer, deixar um beijo no coração de vocês e muito obrigada por tudo aí, tá bom? Fique com Deus.